Botucatu, vou começar aqui, como objetivo estimular as pessoas a pensarem, a gente está vivendo no meio de uma crise de pandemia. E durante todo esse período, a gente viu e está sentindo, inclusive agora, dificuldades para a retomada do serviço. E quando a gente vai pesquisar, não é má vontade dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, é uma limitação de orçamento. Como um médico, um cardiologista que atuou durante a pandemia, pretende fortalecer o Sistema Único de Saúde, que a gente viu que durante esse processo de crise de uma pandemia mundial, colocou o Brasil numa situação diferenciada, semelhante a grandes nações. Deu bons exemplos, apesar de contrariedades que a gente viu, e não foi só aqui no Brasil que muita gente divergiu. Qual é a sua proposta para fortalecer o SUS e que no longo da nossa entrevista, o setor que mais emprega em Botucatu? Sem dúvida. Bom dia, Haroldo, bom dia, Cleiton, bom dia, Osmar, e a todos que acompanham a Clube FM. Então, de fato, realmente vivemos esses últimos 2 anos, um período muito conturbado, a maior crise sanitária do último século, e o SUS realmente ele demonstrou que teve um papel extremamente fundamental. Então, acho que essa é a primeira posição que eu gostaria de firmar com todos. Eu sou um defensor do SUS. Então, existem correntes que pretendem, talvez, desconstruir o SUS e adotar modelos diferentes do que o público. Então, o SUS é um modelo, é importante dizer, que é um modelo que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores modelos do ponto de vista de conceito de atendimento público, né, comparável, né, com modelos, por exemplo, do Canadá e da Inglaterra. Então, eu sou um defensor do SUS e vou trabalhar sempre a favor do SUS. Sou fruto do Hospital Universitário, me formei aqui na Unesp de Botucatu, fiz minha residência, minha especialização, meu doutorado na USP em São Paulo. Tenho uma filha hoje na área da saúde também, fazendo fonoaudiologia na Unicamp. Então, essa defesa do SUS, do Hospital Universitário, é algo que eu vou carregar aí com bastante força. E o que é preciso fazer? O SUS ele tem uma questão que é crônica já antes da pandemia, que é a questão do subfinanciamento. Então, se você analisar o investimento no Brasil, do percentual do PIB de investimento no Brasil em saúde, de um modo global, somando o que se investe de recurso público e privado, ele é comparável a países desenvolvidos. Mas existe uma discrepância muito grande quando você analisa o quanto de investimento é feito com recurso privado e o quanto é feito com recurso público. Então, o Brasil investe muito mais em saúde no setor privado do que no setor público. Então, essa é uma discrepância que precisa ser corrigida. Claro que isso diz respeito a ações na esfera federal, no Ministério da Saúde, no governo federal, mas eu acho que isso é algo que é fundamental ser avaliado. Então, se você olhar a tabela SUS tem procedimentos que têm mais de 20 anos que não são reajustados. Então, a gente está vendo a inflação para o consumidor como um todo alta nos últimos anos. Imagina em 20 anos o poder de corrosão, né, de compra e de investimento por conta da inflação. E se você considerar a inflação médica, né, na área da saúde, ela é sempre muito maior do que a inflação como um todo. Então é preciso investir mais em saúde, mais recurso público em saúde, aumentar o percentual de investimento público em saúde de em torno de 1,9%, progressivamente, é claro, ao longo de anos ou talvez uma década, para se chegar próximo ao que se investe de recurso público em países desenvolvidos, em torno de 3% a 4%. Então isso é fundamental. Então investir no teto SUS, defender o SUS, defender esse modelo de universidade pública, hospital universitário, para que a gente possa sair dessa situação de crise. E uma coisa que tem a ver com o SUS e Botucatu é a grande empregabilidade que existe nesse setor. Se a gente for considerar docentes das faculdades na área de saúde, em outras áreas, a gente vai ver que são bastantes. Se for considerar os funcionários técnicos administrativos também. O setor de ensino é muito grande. Ou seja, Botucatu é uma cidade que tem uma característica de serviço público muito grande. E agora a gente está vivendo esse problema aí, dá aumento para o enfermeiro, não dá um aumento para o enfermeiro, aumenta o teto SUS do hospital estadual aqui de Botucatu, dos 2 hospitais estaduais, que atendem 3 milhões de pessoas na nossa região. Como que o senhor se comportaria caso seja eleito, caso o seu governador seja eleito, nesse enfrentamento? A gente até percebe um esforço do governo, mas a gente percebe que em alguns casos quer dar, outro não, mas sempre o cobertor que é curto.
Como que o senhor pretende trabalhar nessa questão do emprego público e desenvolvimento da nossa cidade, nessas questões? Porque aí a gente sai do SUS, a gente vai para outras áreas, né? Claro, claro. Em Botucatu, esse peso da universidade, do funcionalismo público, ele é muito significativo, né? Poucas pessoas sabem que o orçamento, por exemplo, do Hospital das Clínicas é maior do que o orçamento, não da saúde de Botucatu, mas da prefeitura como um todo. Então, muito recurso é investido, isso faz com que a economia gire, o comércio em Botucatu gire, a construção civil, né, rode com investimentos que são feitos através de recursos do pagamento de funcionalismo público, pagamento dos funcionários das universidades. Então, acho que é fundamental. E tem que se valorizar o servidor. Eu sou um defensor da valorização do servidor. Infelizmente, a gente vem assistindo aí nos últimos anos, né, medidas, ações que vêm retirando essa capacidade, essa valorização do servidor, seja do servidor inativo, né, com redução da sua aposentadoria, e seja do servidor da ativa, com a reforma administrativa. Então, já tenho conversado muito com a universidade, com a Associação de Servidores da Unesp, da Fazenda Lajeado, com o reitor da Unesp, me colocando sempre à disposição de fazer essa defesa do servidor público, a defesa da valorização das carreiras. Por exemplo, você citou do piso da enfermagem. Acho que isso é absolutamente fundamental. Na pandemia ficou muito evidente o papel da saúde como um todo, do SUS. Acho que se não fosse o SUS, a capilaridade do SUS, das salas de vacinação, a gente poderia ter tido um cenário no Brasil mais complicado ainda do que já foi, especialmente em número de mortes. E a enfermagem teve certamente um papel fundamental, seja na atenção básica, né, garantindo a vacinação, essa capilaridade da vacinação em todo o país, seja em hospitais, dentro das UTIs. Então, acho que é um pleito absolutamente justo. Já me coloquei, já me posicionei em minhas redes sociais e já participei, conversei com lideranças numa manifestação agora nesse domingo, né, referente ao 7 de setembro, favorável à implantação do piso. Agora, é claro que isso precisa ter um recurso bem definido, e eu entendo que ele deva vir principalmente, majoritariamente, da esfera federal. É uma lei federal, isso já aconteceu recentemente com os agentes de combate à endemia e os agentes de combate à saúde, que foi estabelecido um piso federal e o governo federal repassou esse recurso para os municípios. Então, isso já está sendo pago integralmente para os agentes. Eu acho que é o mesmo caminho que deve ocorrer com a enfermagem. Eu defendo isso claramente, uma posição bem definida. O senhor chamou a atenção aí, nós estamos conversando com o André Spadaro, que é candidato do PSDB à Assembleia Legislativa. É uma questão federal, mas eu me lembro que os deputados, se articularem entre as federações, passa a ter uma influência e talvez, inclusive, contribuir. Imagino que você possa ajudar, né, num cenário mais amplo, saindo da esfera das limitações de um deputado estadual. As boas práticas políticas ensinam que a boa vontade faz mudar, tira a montanha de lugar, né? Claro, Haroldo, acho que você até tem 2 pontos aí fundamentais. Então, na pandemia mostrou isso claramente, né? Então, essa capacidade de articulação com as diferentes esferas de governo, muitas vezes individual, e por conta de uma formação pessoal, de uma experiência, de contatos feitos ao longo da carreira, principalmente na área da saúde, fizeram com que a gente tivesse a oportunidade de ter um acesso direto ao Ministério da Saúde, por exemplo. É claro, esse acesso pode ser feito através de deputados estaduais, através de deputados federais, contato com senadores, mas é fundamental, então, essa participação. E hoje, se a gente analisar, eu acho que essa é talvez uma das questões mais paradoxais que a gente possa pensar na área da saúde. Então, todos os anos você faz uma pesquisa, o Datafolha publica isso no meio do ano, pergunta ao brasileiro: o que é o maior problema hoje na sua vida? 99,9% das vezes, saúde é sempre em primeiro lugar. E quando você analisa, por exemplo, a Constituição da Assembleia Legislativa, né, e sem demérito a ninguém e a nenhuma área de atuação, mas você não tem representantes da saúde hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Nós discutimos anos aí de pandemia, dificuldade de financiamento de hospital, dificuldades do SUS, e você não tem hoje um representante que seja um médico ou mesmo um profissional de saúde de outra área, com uma boa formação, que eu entendo que é o meu caso, uma formação sólida na universidade pública, com doutorado,
com experiência administrativa de quase 6 anos numa Secretaria de Saúde e também com experiência de ter enfrentado uma pandemia de forma muito exitosa, que colocou Botucatu em evidência em todo o país e também no mundo. Então, acho que é fundamental a gente ter essa representatividade dentro da Assembleia Legislativa, né, de uma pessoa com experiência na área da saúde e que tenha demonstrado já essa capacidade de articulação, seja na esfera estadual, seja no Ministério da Saúde, no governo federal, para trazer melhorias e recursos aqui para a nossa cidade e para toda a nossa região. Candidato, nós temos 4 minutos e 48 segundos no primeiro bloco. Para fechar mais ou menos esse primeiro bloco, é óbvio que a gente vai falar de outras questões também, mas para finalizar essa questão de que tem um pouco a cara de Botucatu, que é a universidade, etc., serviços de extensão e qualidade de ensino, eu queria saber do senhor o compromisso que o senhor possa ter com as universidades. O senhor acabou de dizer aí que teve uma formação passando por Botucatu, Unicamp, instituições particulares, e a gente percebe que a Unicamp, a USP e a Unesp sempre, nesse segundo semestre, desempunham suas bainhas e vão ao enfrentamento do governo por percentuais. Além disso, temos a FAPESP, que financia conhecimento dentro das universidades e nas empresas. O senhor tem algum posicionamento em relação a essas questões relacionadas ao financiamento da universidade? Tenho, e tenho um posicionamento... Não esquecendo da FATEC também, viu? Sim, tem um posicionamento bastante claro e que já venho discutindo com diretores das faculdades aqui em Botucatu e com o próprio reitor da Unesp, Pascoal Barretti, em uma visita recente aí que fiz a ele em São Paulo. Então, acho que eu quero marcar algumas posições bem claras nesse sentido, que é a defesa, primeiro, da autonomia universitária, que essa é uma questão que vem sempre sendo discutida e, eventualmente, pensando em se retirar essa autonomia. As universidades foram investigadas numa comissão no Estado de uma forma que eu entendo inadequada, né? Questionando o papel da universidade pública e a forma que os investimentos são feitos dos recursos dentro das universidades. Então, em primeiro lugar, eu sou um ferrenho defensor da autonomia universitária e eu entendo que isso precisa ficar bastante definido. E, em segundo lugar, é a questão do modelo de financiamento. Acho que existe uma proposta e um caminho muito claro para isso, que já nos foi apresentado por reitores e por diretores da Unesp, né? Em particular em conversas com o professor Pascoal Barretti, e eu pretendo estender essa discussão com reitores da Unesp e da Unicamp. Então, a gente tem um modelo de financiamento universitário e a gente viu isso, que já teve problema recentemente de funcionários que ficaram 2 anos, há poucos anos, sem receber 13º, parcelando 13º, por conta de dificuldade de financiamento. A gente sabe que grande parte do recurso da universidade vai para recurso humano, muitas vezes 95%, 97%. Em algumas universidades isso já chegou a mais de 100% de todo o recurso que a universidade recebe, aplicado em recurso humano, sem capacidade de investir em tecnologia, em melhorias, né, da infraestrutura universitária. Então, eu defendo, e hoje o modelo ele é feito em cima do ICMS, né, e nós estamos vendo, por conta de aumento de combustíveis, dificuldade que estamos vivendo, medidas de desoneração do ICMS. Então, um modelo bem claro e que eu defendo e vou defender junto com os reitores das universidades públicas, da Unesp, da USP, da Unicamp, é um modelo de financiamento semelhante ao da FAPESP, não atrelado ao ICMS. Então, é preciso inserir na Constituição Estadual um modelo de financiamento que seja um percentual da receita total, a receita de arrecadação do Estado. A FAPESP já é assim, ela recebe 1% da arrecadação do Estado. E à medida que a arrecadação vai crescendo, o PIB do Estado vai crescendo, esse valor acaba sendo ajustado ano a ano, sem a necessidade dessa corrida a cada governador e, eventualmente, tendo alteração, né, de governos, de partidos. Isso pode tornar ainda mais difícil essa procura. Então, o modelo é bem claro, a proposta é fazer uma lei e inserir o financiamento universitário atrelado à receita do Estado, assim como é na FAPESP, inserir isso na Constituição Estadual para que isso seja uma medida perene, definitiva e garanta a segurança desse recurso para a universidade pública e que não tenha essa dificuldade dos servidores eventualmente ficarem sem receber seus salários e principalmente sem condições de serem valorizados cada vez mais no futuro. Spadaro, a gente falou de universidade, falou um pouco de Hospital das Clínicas nas limitações orçamentárias, mas o Hospital das Clínicas aqui de Botucatu
também oferece muitos serviços, né? Mais de 3 milhões de atendimento, de atendimentos dos mais variados setores. Eu gostaria de saber qual é o teu compromisso com o Hospital das Clínicas, o Hospital Estadual e os hospitais assistenciais, né, de fundações beneméritas aqui na nossa região, considerando o amplo trabalho que eles exercem aqui e as dificuldades que eles enfrentam no gerenciamento. Por exemplo, na questão do emprego, a gente tem a dificuldade do servidor de se contratar. Como que você pretende contribuir, né, com o parlamento aqui para Botucatu, sendo deputado? Haroldo, essa questão realmente da saúde, da universidade, que a gente já discutiu, e do Hospital das Clínicas aqui, porque isso abrange toda uma região, só você tratar do Hospital das Clínicas com carinho, com respeito, que eu tenho, né, por características já minhas pessoais, familiares, né? Meu pai também é médico da primeira turma, foi diretor da Faculdade de Medicina, então isso realmente para mim é algo que eu vou atuar com bastante intensidade, né? E eu entendo que o HC já tem um papel aqui que todos já conhecem, de capacidade de atendimento. Recentemente foi visto que é o hospital no estado, o segundo hospital que mais atende em todo o estado de São Paulo, só fica atrás do Hospital das Clínicas da USP em São Paulo. Na pandemia teve um papel fundamental, acho que a vacinação... Só um parênteses aí, que é o hospital público da maior cidade da América Latina, só para exemplificar a importância do nosso hospital. Exatamente. Né? Durante a pandemia, Haroldo, teve um papel fundamental, né? Conseguiu, com todas as dificuldades que nós tivemos aqui, trabalhar, não deixar pacientes sem atendimento, né? Aumentar, ampliar a capacidade de atendimento de leitos de UTI. Foi uma batalha muito árdua aí que travamos juntos, né? Com a HC, com a Universidade Pública, né, e a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, para que a gente tivesse os resultados que nós tivemos aqui. Então, e o HC agora, e o SUS como um todo, vive uma crise depois de 2 anos sem atendimento adequado, em algumas situações mais eletivas, né, de cirurgias eletivas, consultas eletivas, porque precisou se concentrar muito o atendimento na área da pandemia. Então, hoje ela vive uma situação de dificuldade, especialmente também no atendimento de urgência e emergência. Então, a gente precisa trabalhar lado a lado com o Hospital das Clínicas, com muito contato, muito diálogo, conhecendo, né, toda a engrenagem, como funciona no SUS, como se integra a atenção básica com a urgência e emergência, com o serviço terciário. Então é preciso ajudar, auxiliar o HC das Clínicas a aumentar o seu teto SUS lá na esfera federal, aumentar os seus recursos na Secretaria Estadual. A gente tem a questão que você mencionou do Hospital Estadual e SARAD, que até hoje, desde que foram criados, não tem um financiamento próprio. Então eles estão dentro da autarquia do HC, não recebem recurso próprio, funcionam com o mesmo recurso que vem para o Hospital das Clínicas. Então é preciso corrigir isso, que o Hospital Estadual e o SARAD tenham um financiamento próprio, seja com mais recursos para o hospital, ou mudando o financiamento, a forma de financiamento, o modelo, por exemplo, para a organização social, e retirando o estadual, o SARAD, da autarquia do HC, para que eles funcionem plenamente. Então, o estadual nunca funcionou plenamente, o SARAD hoje está funcionando com menos da metade da sua capacidade, então isso precisa ser corrigido, é preciso ter um recurso carimbado específico, um financiamento pleno desses 2 hospitais. E é preciso que o município também colabore cada vez mais. Então, já foi feito isso nos últimos anos, na urgência e emergência, por exemplo, os recursos que eram 3 milhões para o pronto-socorro adulto e infantil subiram para mais de 12 milhões de reais, mas o município também precisa ajudar, entendo, com a implantação do Hospital Sorocabano. Então, isso já vem sendo discutido já há bastante tempo. Com a pandemia, esse processo ficou um pouco estacionado, porque foi necessário abrir ali leitos para atendimento de Covid, mas assim que a pandemia recuou, já está aberta ali uma ala de retaguarda de pronto-socorro infantil de pediatria, mas existe um projeto que já vinha em andamento para que seja completamente revitalizado o hospital, inclusive o seu centro cirúrgico, para que possa fazer cirurgias eletivas e desafogar tanto o hospital estadual quanto principalmente o Hospital das Clínicas, que tem que ser voltado para o que é a sua vocação, que é atendimento de pacientes de alta complexidade. E eu tenho um projeto aí para finalizar esse tema, que é um projeto desde que eu vim para Botucatu, retornando do Instituto Coração, né? Sou nascido aqui, me formei médico aqui em Botucatu, né? Gosto. É a minha área, mas não só por isso, Haroldo, é porque as doenças cardiovasculares representam mais a metade das causas de internação e de óbito em todo o mundo.
Então, eu entendo que esse projeto que hoje a gente pretende desenvolver, lutar, assim como lutamos pela vacinação em massa, que parecia um sonho impossível, é a implantação, a construção de um novo hospital para atendimento de doenças cardiovasculares. Então, o infarto, né, do coração e o derrame são as principais causas de atendimento e de morte. Então, existe um projeto, já que a gente vem discutindo com o Dr. Marcelo, que é o atual secretário de Saúde, né, que implantou o programa de transplante cardíaco aqui em Botucatu, e construir um novo prédio para atendimento de doenças cardiovasculares, focado em cardiologia, mas também atendendo neurologia e cirurgia vascular, que possa desafogar o pronto-socorro referenciado, que hoje é um problema muito sério, crônico dentro do Hospital das Clínicas, né, de superlotação e um atendimento ali que precisa melhorar, né, na sua capacidade de atendimento, qualidade da infraestrutura. Então, esse serviço seria um serviço que abrangeria todo o interior do estado, nessas áreas que tem grande volume de atendimento e com especialização na área do tratamento de insuficiência cardíaca e transplantes cardíacos do coração para adulto e para criança, para todo o interior do estado. Então, esse é um projeto que a gente vai batalhar bastante, porque só aumentando o número de leitos, aumentando a capacidade de atendimento, também a gente vai poder ajudar aqui o nosso Hospital das Clínicas a atender pacientes de alta complexidade. Doutor, saindo um pouco dessa área de saúde, de universidade, que eu estou vendo que o senhor domina muito bem, vamos tentar complicar um pouco sua situação. As questões da importância da nossa cidade, da nossa região. Há um esforço de identidade com o Polo Cuesta, com regionais, com o Regional de Saúde. Há mais de 4, 5 anos a gente está esperando uma solução para já criada a Regional de Saúde não implantada, já criadas regionais administrativas e não implantadas. Além disso, outro dia, eu até fiz essa pergunta para o seu concorrente ontem, o governador estava falando conosco que uma pessoa entrou no ar e eu não sabia, eu achava que atendia no Poupa Tempo. O pessoal lá para eu montar uma empresa, eu tenho que ir a Bauru para resolver o problema. Se eu sou funcionário dessa universidade ou do serviço público, professor, e precisar de um atendimento médico com um monumento, um estado da arte do atendimento de saúde em Botucatu, eu tenho que ir em Ribeirão Preto, ou Araraquara ou outras cidades onde tem a IANSP. Como o senhor vai agir para fortalecer os outros setores que não estão apensados no serviço público, nas universidades? O que o senhor tem de ideia para fortalecer essa nossa região? Haroldo, esse tema de integração regional, eu entendo que ele é extremamente relevante. Então, ele vale não só para a saúde, eu vou usar o exemplo da saúde aqui, mas você já citou outros. Então, a implantação do ADRS de Botucatu. Isso é absolutamente fundamental. Nós já tivemos o ADRS, a diretoria aqui em Botucatu no passado, isso funcionava muito melhor. Então, imagina hoje você ter aqui implantado um Hospital das Clínicas de 500 leitos, que foi referência no tratamento da pandemia, mas que para tratar com as situações e cenários com o governo do estado, ela precisa se referir à DRS de Bauru para fazer essa intermediação com o governo do estado. E sem nenhum demérito da DRS de Bauru. Então, acho que essa questão da integração, ela deve tornar cada uma das regiões autônoma em diversos setores, seja na saúde, seja no comércio, em questões administrativas, de vigilância, como você já mencionou, porque isso faz com que o sistema como um todo, nas diferentes áreas, funcione de uma forma melhor. E muitas vezes a gente se pensa que você dividir, você piora o serviço. E não, eu acho que nesse tema de integração regional, há divisões que elas vêm para o bem. Então eu entendo que, usando ainda o modelo da DRS de Bauru, se você retornar como era a divisão, né? Bauru, Jaú e Lins, fica numa regional, e Botucatu e toda a região do Vale do Jurumirim de Avaré fica na nossa regional aqui de Botucatu, na abrangência do Hospital das Clínicas. Isso melhora a forma de se administrar a saúde aqui em Botucatu e melhora também em Bauru. Então a DRS de Bauru é a DRS que tem a maior extensão territorial. Então é difícil até, a gente conversa isso ao longo dos anos com as diretoras regionais que já passaram lá, que são nossas amigas, elas não conseguem nem do ponto de vista físico chegar a todas as cidades, são 68 municípios na DRS de Botucatu. Então acho que o mesmo conceito, né, de integração regional e de que cada região tenha serviços
que as tornem autônomas com cidade-sede, e Botucatu, pelo seu tamanho aqui na região, pela sua representatividade, isso fica mais evidente na área da saúde, ela sim merece ser uma sede de uma regional e que tenha todos esses serviços que possam ser resolvidos aqui dentro da nossa região, sem necessidade de grande deslocamento, porque essa é o principal conceito da regionalização, é de autonomia, ou seja, todos os serviços eles estão presentes naquela região administrativa para que não tenha necessidade de fazer muito deslocamento de pessoas para buscar serviços muitas vezes básicos e outras vezes complexos em outras regiões. Então, cada região sendo autossuficiente, tudo funciona melhor, a engrenagem funciona melhor e o Estado acaba se beneficiando e levando a mais desenvolvimento, geração de emprego e renda. Falando de geração de emprego e renda e a região sul do estado de São Paulo, né? A gente tem aí a região sul que durante muito tempo e ainda hoje é conhecida como Vale da Fome, doenças espetaculares surgem, são tratadas em Botucatu e a gente percebe que a região sul ainda vive muito do extrativismo, o desenvolvimento, a tecnologia demora muito para chegar. Sendo um deputado, já se tratando da questão de regionalização, de que forma um parlamentar, deputado estadual, pode contribuir com o desenvolvimento, o fortalecimento das instituições públicas e privadas nessa região e aumentando a participação da cidadania na gestão do Estado? Haroldo, essa questão é uma questão bem complexa, né, que envolve tanto a esfera federal quanto a esfera estadual e municipal, mas eu acho que precisa ser endereçada. Então, isso só se resolve com o incentivo à industrialização. Então, é fundamental, como você já mencionou, vários produtos, o Brasil, caracteristicamente, ele exporta muita matéria-prima. É um modelo que temos aqui no Brasil, que tem resultados bons, mas a gente acaba exportando matéria-prima, que depois é processada no exterior e a gente compra produtos mais caros, com valor agregado maior, com as próprias matérias-primas que nós fornecemos aqui. Então é importante, para que tudo melhore, você tenha essa condição de estimular a industrialização. E como que isso pode ser feito? Na esfera federal, é fundamental. Nós estamos vendo eleição atrás de eleição para presidente, se fala em reforma tributária e até hoje isso não foi equacionado. Então é fundamental simplificar o sistema de tributação, de arrecadação em todo o país e também no Estado, para que você aumente a competitividade das empresas e isso faz com que você tenha uma maior geração de emprego e renda. Inflação, hoje, com a inflação descontrolada, juros altos, isso faz com que o investimento, né, em empreendedorismo caia. Então, uma pessoa que tem um recurso grande, que poderia estar ampliando uma fábrica, gerando emprego, ela acaba deixando o dinheiro rendendo no banco, porque o juros está alto. Então, é preciso combater de forma macro também essas duas questões, a reforma tributária, controle da inflação. E mais localmente, também, o governo federal, o governo estadual, dois pontos fundamentais que eu entendo são o investimento em infraestrutura. Então, para a gente ser bem prático aqui, usar o exemplo, por exemplo, da represa aqui em Botucatu, né? Então, você criar condições, investimento em infraestrutura que garanta para as empresas que elas possam se instalar no município, na região e ter fontes necessárias para que ela possa funcionar adequadamente, como água, energia, asfalto, escoamento da produção, né? Investimento em hidrovia, portos, aeroportos. Então, isso tudo tem que acontecer localmente no país como um todo, para que você possa ter essa melhoria, essa geração de emprego e renda e que o país possa se desenvolver. Capacitação, eu também acho que é algo que é fundamental, Haroldo. Isso eu tenho notado, eu tenho andado nas ruas e duas coisas as pessoas têm mais me pedido. Uma delas a gente já se concentrou em falar aqui na primeira parte e grande parte agora, que é cirurgia. Então, a saúde realmente é algo que é prioritário para a população. Eu vou dedicar grande parte do meu conhecimento e do meu tempo para tratar da área da saúde. Mas a segunda coisa que mais me pede é emprego. E tem algo curioso, né, interessante, que é bem conhecido, na verdade, que eu tenho observado, é que quando você caminha, por exemplo, no distrito industrial, conversa com os empresários, vai conhecer as empresas, elas estão expandindo, elas estão comprando o terreno do lado, elas estão fazendo novos galpões, elas estão aumentando a produção, estão querendo contratar. E, ao mesmo tempo, na rua você vê pessoas desempregadas, 10 milhões de pessoas desempregadas no país, 9,1% de desemprego. E o que falta, então, para que essa pessoa que sai procurando emprego e a pessoa que está precisando contratar consigam se encontrar e fazer aí um casamento? Daí vem as instituições SES, Senai, FATEC. Exatamente. Preciso investir em capacitação, e muito. Então, a pessoa quer contratar, mas, infelizmente, a mão de obra hoje ela não é qualificada. Aí, dependendo do ramo de atividade, essa qualificação precisa ser maior ou menor.
Então, investir em qualificação, entendo que é algo fundamental e estou disposto a atuar nesse sentido. Bom, falta 5 segundos para terminar seu tempo, então eu convido você a se despedir aqui dos nossos ouvintes e as suas considerações finais, André Spadaro. Olha, minhas considerações finais bem breve. Olha, durante a pandemia, você viu o nível de entrega, competência, seriedade com que eu empreguei para defender a sua vida, defender a vida do seu familiar. Esse é o meu principal compromisso que eu quero fazer hoje com a população de Botucatu e toda a região. Aplicar todo esse empenho, seriedade, honestidade para defender os seus interesses, seja na área da saúde, educação, geração de emprego, renda, para que a gente possa ter um país mais próspero. Podem contar comigo, Dr. André Spadaro, deputado estadual, 45222. Muito obrigado pela atenção de todos. Pois então, conversamos com o André Spadaro, número 45222. Eu havia informado errado no começo. Fiquei com 2 dele, então é 45222. Obrigado, André, e boa sorte para você e sua campanha e a todos que estão lhe auxiliando. Eu que agradeço pela oportunidade, Haroldo, e a todos aqui da Clube.